Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Samuel, né? Sou um fã de futebol americano, e vim apenas compartilhar os meus palpites, né, nessa segunda rodada da temporada de 2024-2025 e espero que vocês gostem, tá bom? Primeiro jogo dessa segunda rodada, né? Thursday Night Football, né? A gente vai ter Miami Dolphins contra Buffalo Bills jogando lá em Miami, né, no Hard Rock Stadium. Acredito que vai ser um jogo muito aparelho, né? Os Dolphins fizeram uma boa semana, uma boa primeira semana, uma defesa justa, né? O time é muito bom, o ataque deles é muito produtivo. Se for igual ao ano passado, vai ser um excelentíssimo jogo, né? Tem o forte apoio da torcida em Miami, né? Que sempre lota estádios, faz muito barulho. Porém, do outro lado, tem, quiçá, o melhor quarterback da liga nesse momento, né? O Josh Allen, que, pô, sempre é uma ameaça, tanto correndo quanto lançando a bola, mesmo não tendo o melhor corpo de recebedores, né, da liga. O Buffalo Bills é um time muito forte, um time que vem se provando ano após ano. Por mais que eu não acho que seja favorito para esse jogo, né, os Bills têm um bom retrospecto, venceram os últimos 4 confrontos contra os Dolphins, né? E por ser uma rivalidade de divisão, eu espero que seja um jogo com muitos pontos e muito acirrado. Mas eu acho que esse vai dar Dolphins. Passando para o próximo jogo, a gente tem Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders, né? Eu acredito que não será um jogo muito equilibrado, porque claramente os Ravens são um time muito superior aos Raiders, por mais que os Raiders tenham uma pressão muito boa, né? Com Max Crosby, eles têm até um time decente, né? Mas o quarterback deles é Gardner Minshew, que tipo, ele pode ser um deus, ele pode ser um lixo. Então, acredito que é um time muito instável, né? Principalmente jogando fora de casa. Os Ravens, por outro lado, têm o Lamar Jackson, um dos melhores QBs e mais dinâmicos da liga. Eles têm recebedores muito fortes, eles têm uma defesa muito forte, é um time muito completo. É um time que, se mantiver saudável, é um dos favoritos, né? Pelo menos chegar no Super Bowl. E os Ravens também têm um excelente retrospecto contra os Raiders jogando em casa. Então, acredito que talvez seja um dos palpites fáceis dessa rodada, Ravens. Já o próximo jogo, Carolina Panthers contra Los Angeles Chargers, né? Eu acredito que seja um jogo equilibrado, por mais que não pareça, né? Os Chargers não vêm num bom momento. O último jogo foi um jogo muito estranho. Por mais que eles tenham o Justin Herbert de quarterback, é um time limitado. Sei lá, é um time que eu acho que eu já me iludi muito. Eu acho que ele não vai entregar tanta coisa, né? Em contrapartida, os Panthers também são um time limitado, né? Por mais que o quarterback já não é mais um calouro, mas também precisa se provar. Então ele ainda recebe um pouco de colher de chá, diferente do Herbert. Mas eles têm uma defesa focada em muitos turnovers, jogando em casa. Eu acredito que seja um jogo 50-50, né? É o primeiro confronto deles desde 2020. Então já faz um tempo que esses dois times não se enfrentam. E acredito que é uma boa chance dos Panthers se provarem, né, de ganhar algum jogo. Mas mesmo assim, eu acredito que seja Chargers por uma pequena diferença. Agora falando do meu jogo esperado da rodada, né? Dallas Cowboys contra New Orleans Saints. Lá em Dallas, eu acredito que Dallas seja franco favorito, né? Dak Prescott tem que se provar ganhando o salário que está ganhando agora, né? Tem uma defesa muito sólida, liderada pelo Micah Parsons. O ataque é relativamente dinâmico, né? Eu tendo o Sid Lamb, que é um excelente wide receiver, talvez um dos melhores da liga. Por mais que o jogo corrido meio que não exista, mas eu acredito que também o jogo corrido do Saints não é lá as grandes coisas, né? O Camara já foi uma coisa, hoje ele nem é quem ele costumava ser.
Por mais que o Saints também tenha uma boa defesa, eu acredito que jogando em Dallas, querendo ou não, temporada regular, os Cowboys têm tudo para fazer um excelentíssimo jogo, né? Eles são um dos favoritos aos meus olhos essa temporada regular a ganhar a divisão. E assim, esse é o primeiro confronto de Dallas contra o New Orleans desde 2021, né? Quando o Dallas ganhou de 27-17, ainda com um time bem diferente, numa época diferente. Mas o que não muda é que Dallas ganha, mas chega na pós-temporada e perde. Mas eu acredito de coração que esse ano será diferente e que Dallas vai fazer um excelentíssimo jogo. Vitória de Dallas. Próximo jogo, Detroit Lions e Tampa Bay Buccaneers. Acredito que será um jogo interessante, né? Os Buccaneers vêm se demonstrando um time sólido, né? Tem uma defesa sólida, um bom corpo de recebedores. O Baker Mayfield vem melhorando, né? A gente já criticou muito ele, mas ele vem se provando um quarterback justo, né? Não é uma sumidade, mas justo. Do outro lado, os Lions, assim, em pura ascensão, né? Finalmente foram para a pós-temporada ano passado, né? Um ataque muito jovem, rápido, a defesa que melhora semana após semana. Tiveram um bom primeiro jogo contra o Los Angeles Rams, né? E assim, essa é a primeira vez que os Bucks jogam em Detroit desde 2020, né? Então tem tudo para os Lions garantirem essa vitória dentro de casa, mas acredito que será um jogo disputado, né? Se Detroit vacilar, Tampa tem qualidade suficiente para conseguir roubar esses pontos, mas eu acredito que vai dar Detroit. Próximo jogo, Green Bay Packers contra Indianapolis Colts, né? Os Packers vêm de um jogo ruim contra a Filadélfia, por mais que seja no Brasil, por mais que o gramado seja diferente, né? A gente não sabe se o Jordan Love vai jogar, provavelmente não, o que é muito ruim para os Packers, porque ele vinha numa crescente muito boa, então eu acredito que os Packers vão sofrer bastante. Do outro lado, o Anthony Richardson volta, né, e faz um bom jogo na primeira rodada. Ele é um bom quarterback. Se não tivesse machucado ano passado, acredito que ele teria, sim, poderia ser eleito, né, calouro ofensivo do ano. Jonathan Taylor é uma ameaça correndo com a bola, por mais que não tenha tido um excelente primeiro jogo. E assim, por mais que os Packers tenham um recorde favorável contra os Colts jogando lá em Green Bay, eu acredito que as lesões vão atrapalhar bastante. Eu acredito que sim, os Colts vão ganhar essa partida. Próximo jogo, Jacksonville Jaguars contra Cleveland Browns. Os Browns não fizeram um bom jogo na primeira semana contra o Dallas, mesmo jogando em casa. A defesa dos Browns não é o problema, com certeza. É uma defesa muito sólida. Porém, o ataque deixa muito a desejar. O Deshaun Watson não consegue se provar o que já foi um dia. Muito duvidoso, demora no pocket, tem muitas vezes sacado. Não que isso seja um problema contra os Jaguars. Eu não sei se os Jaguars vão exercer tanta pressão assim no Deshaun Watson. Mas eu acredito que a diferença de Trevor Lawrence para Deshaun Watson ela é bem nítida, né? Os Jaguars fizeram boas contratações para a defesa, então pode ser que isso exerça uma diferença nesse jogo. Porém, os Jaguars não vencem os Browns desde 2017. Então, assim, essas estatísticas sempre caem uma hora. Eu acredito que essa é a hora que vai cair. Os Browns, para tentarem fazer alguma coisa nesse jogo, vão ter que tentar correr com a bola. Eu não sei se o Nick Chubb vem para esse jogo, mas ele é uma ameaça forte correndo com a bola. Acredito que se a defesa conseguir talvez interceptar o Lawrence, pode ser que seja alguma coisa, mas eu acredito que os Jaguars, jogando em casa e contra a estatística, tem uma grande chance de ganhar. Nessa outra partida, o Minnesota Vikings recebe o San Francisco 49ers. Assim, acredito que possa ser um bom jogo.
possa ser, né? Os Vikings são um time chato para se enfrentar lá em Minnesota, né? Eles têm o Justin Jefferson, que talvez seja o melhor recebedor da liga. Mas assim, pô, enfrentar os 49ers é complicado, né? Não tem como você ir contra o favoritismo do 49ers, né? Eles têm uma defesa dominante, uma boa linha ofensiva protegendo o Brock Purdy, eles têm Christian McCaffrey, eles têm Deebo Samuel, eles têm Brandon Ayuk. Então, assim, é um ataque que pode produzir, sei lá, 40 pontos fácil. Nick Bosa provavelmente vai jogar melhor esse ano. Então, assim, eu acho que não tem muito o que falar. Pode ser uma zebra? Até pode, mas acredito que essa é muito difícil. Os 49ers vão levar com certa facilidade. E na outra partida, o New England Patriots vai receber o Seattle Seahawks. Ambos vêm de vitória, né, na primeira semana. Os Patriots surpreenderam ganhando dos Bengals. Por mais que seja, eu acredito que seja mais uma falha dos Bengals do que um mérito dos Patriots. Óbvio, não dá para tirar o mérito deles, mas sei lá, acho que é mais uma zebra. Porém, jogando em casa, eles têm uma defesa boa, né? Eles têm um histórico favorável contra os times da NFC West. O Seahawks, ele vem se provando, mas eu acredito que ele tenha um teto, né? Assim, ele tem boas ameaças no jogo aéreo, com DK Metcalf, Tyler Lockett, né? O Geno Smith, ele é bonzinho, né? Então, pode ser um bom jogo, né? Se o ataque encaixar, pode dar trabalho para essa defesa dos Patriots. Acredito que seja um jogo muito acirrado, né? É uma lembrança, né, do Super Bowl 44, não, 49, perdão, onde os Patriots venceram aquele jogo histórico, né? E, assim, quem sabe, né? Mas eu acredito que desse mais um jogo que eu acredito que seja estranhamente equilibrado, né? Acredito que Tennessee Titans e New York Jets, né, lá em Tennessee, vai ser um jogo sim acirrado, né? Por mais que os Jets tenham uma certa vantagem, eu acredito que nos olhos da maioria, pelo Aaron Rodgers, e terem vencido o último confronto contra os Titans, né, lá em 2021, eu acredito que os Titans têm um time já experiente, né, um time, não é um time bom, mas também não é um time ruim, é um time justo. Jogando em casa, eles podem sim dar trabalho, né, se os Jets vierem com sangue nos olhos, eles provavelmente vão ganhar. Mas esse é a minha zebra da rodada, né? Eu acredito que os Titans vão conseguir arrancar esses pontos do New York Jets, colocar ele numa situação sensível, né? Perdendo duas seguidas. E eu espero que essa zebra aconteça de verdade, porque não sou muito fã do Aaron. O próximo é um bom jogo, né? O Washington Commanders contra o New York Giants, uma rivalidade de divisão, né? E as rivalidades na NFC East sempre resultam em jogos muito disputados, por mais que às vezes não sejam bonitos, mas sempre são disputados. Eu acredito que seja um jogo equilibrado, por mais que eu acredito que os Commanders tenham sim uma certa vantagem, né? Uma reestruturação boa do time, né? O Jaden Daniels vem se mostrando decente, né? Uma defesa agressiva, um ataque melhorando com um novo esquema tático. Então, acredito que eles consigam sim ganhar dos Giants de Daniel Jones, que, sei lá, eu não gosto, eu acho ele uma enganação pura, né? Correndo e passando, eu acho ele uma enganação. Os Giants, por mais que possam ter surpreendido, né, nos últimos anos, eles podem até ter uma boa performance sim, né? Não é o pior time da liga, com certeza não, mas eu acredito que é um time bastante limitado, não que o Commanders não seja, mas eu acredito que o Commanders leva uma pequena vantagem que, somente jogando em casa, pode garantir eles a vitória. Agora falando, né, da outra rivalidade de divisão, agora na NFC West, né, o Arizona Cardinals recebe o Los Angeles Rams. Eu acredito que seja um jogo equilibrado pela ausência do Aaron Donald, né, depois de ter se aposentado. Então isso faz com que a defesa que sempre foi perigosa dos Los Angeles Rams dê uma decaída, gostando ou não.
Por mais que eles tenham um ataque muito eficiente, né? O Cooper Kupp vem jogando bem, mas ele com certeza vai receber muita pressão nesse jogo, visto que o Puka Nacua machucou na primeira rodada, né? E querendo ou não, ele vai ser a principal arma do Stanford para esse jogo. Agora, do lado dos Cardinals, eles fizeram até um bom jogo, né? A defesa deles deixa a desejar um pouco, mas o ataque pode ser muito bom, né? O ataque tanto passando quanto o jogo corrido. E eu acredito por ser uma rivalidade de divisão, por essas ausências no time dos Rams, eu acredito que os Cardinals, por mais que sejam considerados zebras, vão conseguir ganhar esse jogo também. E um bom jogo do Kyler Murray. Mais um bom jogo nessa rodada. Denver Broncos contra Pittsburgh Steelers, né, lá em Denver. Os Broncos têm um time que vem melhorando, né, com um novo quarterback. Eles vêm tentando se recuperar com o apoio da torcida, né? Os Broncos não ganham dos Steelers desde 2018, né? Então com certeza vai ser um jogo duro. Do outro lado, os Steelers não têm uma campanha negativa há infinitos milhões de anos, né? Eles têm um excelente técnico. Por mais que no último jogo o ataque deles não tenha funcionado, né? Eles não fizeram nenhum touchdown ofensivo, eles praticamente ganharam na defesa. Talvez isso não seja o suficiente para ganhar dos Broncos lá em Denver. Acredito que a torcida dos Broncos pode sim sonhar com esse jogo, né? Não com a temporada, mas com esse jogo. Provavelmente vai ser um jogo feio, né? Mas acredito que os Broncos, com o apoio da torcida, né, é um bom jogo para consagrar um novo quarterback. Então, provavelmente, eu acredito que os Broncos vão levar. Talvez o jogo mais esperado para muitos nessa rodada, né? O Kansas City Chiefs vai receber o Cincinnati Bengals, depois de um jogo vexatório dos Bengals contra os Patriots na primeira rodada, diga-se de passagem. Os Chiefs já ganharam o primeiro jogo, né? Patrick Mahomes é Patrick Mahomes, uma ameaça constante, joga em casa. O cara é, sei lá, o atual deus da NFL. Do outro lado tem o Joe Burrow, que também é um QB de elite, né? Tem bons recebedores, como o Ja'Marr Chase, vem se demonstrando em bons jogos, né, contra os Chiefs, mesmo que venha devendo, né? Todo início de temporada, né, dos Bengals, o Joe Burrow vem, sei lá, meio lento, parece que as férias dele é, sei lá, farra e churrasco. E eles têm se encontrado, né, esses dois times, frequentemente nos playoffs nos últimos anos, têm sido bons jogos realmente que dá bons jogos você parar, assistir, indicar para alguém que não conhece a NFL para ver, que são jogos competitivos, jogos bonitos de se ver, né, jogos decididos no fim. Acredito que vai ser mais um jogo desses, mas eu não consigo apostar contra o Kansas City Chiefs jogando em casa com o Patrick Mahomes. Então, vamos de Kansas City. Né, para fechar o domingo, né, no Sunday Night Football, o Houston Texans vai receber o Chicago Bears, né, o Houston Texans que surpreendeu todo mundo ano passado com o CJ Stroud, agora com o Stephon Diggs também jogando bem, uma defesa buscando uma identidade, né, jogando em casa, é um time forte. Do outro lado, o Chicago Bears agora com Caleb Williams pode surpreender, né, melhorou a linha ofensiva, é uma defesa boa. E acredito que, assim, provavelmente vai ser um jogo equilibrado, mas eu acredito que, pelo histórico recente do CJ Stroud, agora com o Stephon Diggs jogando bem, né, jogando em casa, provavelmente os Bears, eles com certeza estão melhorando, mas eu acredito que Houston ainda tem uma leve vantagem, assim, e consiga ganhar esse jogo. E para terminar, né, essa segunda rodada, o jogo 16, no Monday Night Football, o Philadelphia Eagles vai receber o Atlanta Falcons, né? Eu acredito, particularmente, que vai ser um jogo muito interessante. Por quê? Porque o Philadelphia Eagles, por mais que nos últimos anos venha surpreendendo, né? Um ataque liderado pelo Jalen Hurts, que jogando bem, um ataque desempenhando bons jogos, uma defesa agressiva, muito forte, principalmente jogando dentro de casa. Eles vão enfrentar um Falcons repaginado, né? Agora com Kirk Cousins, um excelentíssimo quarterback, né? Bijan Robinson correndo, recebendo a bola, uma defesa que melhorou muito nos últimos anos. E assim,
Os Eagles vêm capengando. Muitas vezes os Eagles, quando eles são favoritos assim, eles dão para trás, né, e perdem o jogo. E eu acredito que possa sim acontecer uma zebra nesse jogo, né? Mas os Eagles têm dominado esse confronto, né? Ganhando 4 dos últimos 5 jogos, né? Sendo o último deles em 2021. Então, assim, eu gostaria muito de verdade que os Falcons ganhassem esse jogo, mas eu acredito que vai dar Eagles. Então é isso, né? Analisamos todos os jogos dessa segunda rodada. Esse é meu primeiro vídeo, então espero que vocês tenham gostado. Desculpa por qualquer falha, qualquer pronúncia, né? A produção, o roteiro. Eu sou novato nisso. Eu literalmente eu gosto muito de futebol americano, já acompanho, faço planilhas, né, para comparar o meu desempenho nos meus palpites com os famosos aí, né? Por exemplo, Paulo Antunes, Anthony Curti. E venho tendo um desempenho bom nos últimos 3 anos aí. Resolvi fazer, né, essas análises, por mais que eu não seja jornalista, nem, né, viva de forma técnica o jogo igual eles, mas eu gostaria de deixar aqui minha opinião como torcedor, né? Então, deixe a sua nos comentários, né? Se inscreva, compartilhe, me ajuda aí a dar essa força. Tamo junto. Um beijo.